Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma live literária, no primeiro dia da maratona do mês de julho. Ai, que delícia! Quem vem acompanhando, já tivemos live hoje. E essa maratona vai até segunda-feira. Teremos live hoje até 11h30 da noite. Amanhã e segunda, tá? E depois a gente para a sua volta final de agosto. Enquanto a nossa escritora não entra, vou dando uns recadinhos aqui para vocês. Bom, já corre lá no meu Instagram, MoniqueMM18. Vocês podem assistir a entrevista pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro. Então já vai lá, se inscreve para acompanhar não só a entrevista, né? Mas todo o conteúdo que é gerado diariamente aqui no canal, ok? Muito bem, mais um recadinho antes da nossa autora entrar. Não sei se ela já chegou aí. O parceiro literário desse mês é a revista O Book BR. Ela tá marcada aí no meu feed, MoniqueMM18. É uma revista literária que divulga autores nacionais, que tem espaço para contista, poeta, autor independente, uma delícia. Então já corre lá, já segue o Instagram da revista, @obookbr. É a nossa parceira literária do mês de julho, tá bom? Muito bem, cadê a nossa autora? Deixa eu ver, cadê ela aqui? Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu sou... aliás, essa escritora, gente, que já esteve aqui no projeto, a Rose, é uma delícia bater papo com ela. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai conversar até 11h30 da noite. Deixa eu ver, cadê a nossa autora? Será que ela nos esqueceu aqui? Ou está muito cedo? Já, acho que ela já entra. Ih, gente, nada funciona aqui, olha que loucura. Ui, eu vou derrubar tudo aqui, ajeitando tudo, derrubo tudo, gente. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Cadê a nossa Rose lindeza? Cadê você? A Jana tá aí, a Patrícia. Bem-vindas, meninas. Vamos bater papo hoje. Primeiro dia da maratona. Ai, gente, nada funciona no meu computador. Vou derrubar tudo aqui, olha só. Alexandre, querido, um beijo imenso para você e para sua esposa. Essa maratona eu vou tentar fazer live dos meus livros, gente. Vou tentar fazer sorteio também. Vou tentar, porque tá ruim para mim de tempo. Vou ver se eu consigo agendar lives sobre os meus livros para trazer para vocês e fazer sorteio. Muito bem. Nada funciona aqui nessa jossa. Tásia, querida, um beijo. Se tiver escritor aqui, já coloca o nome do livro de vocês.
Pode colocar o nome aí enquanto a nossa autora não entra. Quem é escritor? A Taz eu sei que é escritora. A Jana eu não sei. Ah, o nome do... o nome dos meus, peraí. O Homem do Quarto Andar. Bandeira Branca. O Crime de Sara Castro. E a Mulher da Foto. Aliás, gente, na compra de qualquer livro físico meu, vocês ganham a eco bag do podcast, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que linda! Vocês ganham a eco bag, ganham todos os marcadores. Deixa eu pegar aqui. Ó, o Homem do Quarto Andar só vale pelo direct, tá? Ou pelo WhatsApp. Bandeira Branca. A Mulher da Foto. Essa aqui é a versão antiga. E eu tô sem o Crime de Sara Castro, que vendeu tudo, gente. Então é só mandar no direct. Tem todos os marcadores que eu mando para vocês. Então é a eco bag, os marcadores e a dedicatória. Essa promoção só é válida para quem mandar no meu direct, MoniqueMM18. Ó. Ou pelo WhatsApp. A Tazia tá falando aqui, pra mim, só falta ler O Crime de Sara Castro, mas tenho certeza que é maravilhoso também. Gente, eu acho que você chegou a ganhar O Crime de Sara Castro num sorteio. Eu não lembro, alguém ganhou e eu mandei errado. É uma confusão minha vida, gente, mas é isso. Ô Tazia, eu acho que eu vou conseguir fazer maratona, live do Crime de Sara Castro esse mês. Se eu fizer, vai rolar sorteio. Aí, se você puder, de repente, você ganha, né? Que aí ganha com a bag, ganha com os marcadores. Eu vou ver, porque eu tô sem tempo de fazer live dos meus livros. Mas, na compra de qualquer um deles, pelo direct ou pelo WhatsApp, vocês ganham a bag e os marcadores. Gente, cadê a nossa escritora? Nossa escritora não entrou. Será que ela esqueceu da gente? Olha aqui, gente. Isso aqui é da nossa autora. Bater papo com ela sobre o livro, né? Ah, ela entrou aí. Vamos bater papo. Olha, mais 1 minuto você ia ficar sem live, hein? Ora, vou te convidar aqui. Agora eu estou vendo. Menina, você sabe que eu fiquei com medo de você não aparecer. Jamais, não. Querida, que delícia ter você no meu projeto mais uma vez. Muitíssimo obrigada, tá? Saudade que eu quero de vir aqui também conversar com você. Eu quase não tô te escutando, eu acho que é o volume aí. Vê se é o teu fone, alguma coisa. Dá pra escutar melhor assim? Agora eu tô escutando. Agora sim. Tá. Vou estar mais pertinho aqui, então. Querida,
Vem cá, você já esteve comigo aqui, deve ter uns 2 anos? Um ano? Ai, mulher, eu acho que 1 ano, né? Foi quando eu Foi no, lancei o de conf, não foi isso? foi no lançamento do outro livro, já tem, eu acho, Foi. que uns A 2 vida como ela anos. pode ser. Como a vida passa rápido, a gente não vê. Tá vendo? É. É isso aí, ó. A Agora já Jana tá tô com o aqui, meu romance. gente. Que espetáculo de olho. Falei, ela é maravilhosa. Eu já avisei pra vocês que a Rosa é maravilhosa. Eu já avisei. Me diz uma coisa. Como é que tá a vida do primeiro lançamento para Capitu agora, hein? Mulher, foi tão bom, assim, né? Porque as propostas, você que leu meu livro, você viu, né? Que é outra proposta, assim, né? E só que no início, quando eu comecei a trabalhar no livro, né, o Capitu, eu até fiquei com um pouco de medo. Os meus leitores, eles estavam acostumados com contos, né? E aí eu lancei A Vida Como Ela Pode Ser, e aí foi aquela loucura, assim, né? Ficou entre os primeiros lá da Amazon, a galera gostou bastante. E aí, quando eu comecei a terminar o capítulo, eu fiquei com um pouco medo, te confesso. Porque, assim, será que os meus leitores vão curtir o romance? Será que eles gostam do ponto? Será que eles vão embarcar nessa loucura comigo? Mas super me embarcaram, assim. Eu tô muito, muito feliz, sabe? Porque a galera realmente percebeu que a proposta é outra, mas gostou muito da proposta que eu inseri, assim, né? A Tasa tá falando que capa. Gente, esse livro aqui É todo lindo, né, gente? é Não, lindo. Quando ela começou a divulgar lá no canal dela, eu falei, é o quê? Eu preciso ter esse livro nas minhas mãos, preciso entrar em contato com ela, preciso você trazer mandou o uma meu mensagem pra mim projeto. Foi na hora que eu vi na hora. que, gente, primeira coisa que vende o livro de vocês, capa. Eu não precisaria conhecer a Rose para querer o livro dela. Eu não sabia, você não precisa saber do que se trata. Você olha para essa capa, automaticamente você fala assim, eu quero conhecer esse livro. Que livro é esse? Uhum. Capitu? Nossa, mas que capa linda! Eu quero conhecer. E aí você entra no Instagram da escritora, você procura saber o que é, você fala, porra, quero ter esse livro na minha mão, quero ver essa capa de perto. Então, capa bem produzida, bem feita, ela vai vender o seu livro, tá? Não E eu acreditem vou te quando falar alguém uma disser para coisa. vocês que capa não vende, porque capa Não vende. vem, Tá aqui, ó. vem. Olha E eu que vou te lindo. dizer uma coisa. Como eu é, batalhei por essa capa, vou dizer assim, Eu né? eu Porque quero saber a história dessa capa. Você pode nos dizer como é que ela surgiu? esse livro, ele tava, eu tinha exatamente essa imagem na minha cabeça, né? Como eu queria ele. Então eu queria ele exatamente assim, como ele tá. Só que quando eu fui, quando começou o projeto, né? Eu passei para a pessoa, tal, a pessoa fez uma capa e falou, não, Rose, mas eu acho que vai ficar melhor assim. E sabe quando a pessoa vai tentando te convencer? Eu falei, tá, mas sabe quando você sente seu coração? Você vai indo até o final do projeto. Quando chegou no final do projeto, esse livro já era para ter sido publicado ano passado. Mas aí, menina, na hora que eu recebi todo o projeto, eu falei, Não é isso. não é isso, eu quero diferente. E aí eu pedi para refazer, daí também não gostei, fui atrás de uma outra capista, e aí sim, aí eu expliquei novamente o projeto, aí sim, quando ela enviou, eu falei, é exatamente isso que eu quero. Só que ela me enviou com o olho azul.
E aí eu falei para ela assim, não, você tem condição de mudar o olhar, porque a Capitu tem olhos, né, verdes. E aí ela foi lá também para combinar com o Shakespeare, né, que abre a parte de citação do livro. E aí ela, não tem como fazer do jeito que você quer. Ela mudou e ficou perfeita exatamente do jeito que eu queria. Era assim que eu queria. Então, assim, agora sim eu vou lançar. Tá um escândalo essa capa, tá? Na hora, foi a primeira vez que eu vi a capa do livro da Rose, eu mandei um direct para ela e falei, querida, vem aqui, por favor, vamos conversar? Vamos conversar? Eu comecei a rir, Rose. Claro que vamos conversar. Porque olha esse trabalho, gente. Agora, eu vi que o pessoal tá vendo aí que tá entrando na live, que o seu arroba também é Capitu, né? Você tem uma página voltada para a obra do Machado? Ou é ou é um trabalho todo voltado para a personagem? Como é que é essa tua dinâmica com o Capitu? Porque tudo seu é Capitu. Então, tudo meu é Capitu. Porque é engraçado, né? Eu vou contar desde o início para o pessoal entender. Porque começou com uma proposta tênue e acabou virando a minha imagem, entre aspas. Assim, porque tem uma galera que me chama de Capitu quando vai conversar comigo no Instagram. Então virou minha marca, né? Meu trabalho, algumas pessoas me chamam de Capitu. Então, sabe? Foi tomando uma proporção que, assim, tudo bem, né? Vamos aí. É uma espécie de arquétipo isso. Formou. Não foi uma coisa pensada, entendeu? Mas acabou formando. Porque quando eu comecei, né, eu tinha a minha página profissional e tinha uma página voltada para o Machado de Assis, que era Machado de Assis. Que eu publicava só coisa do Machado de Assis. E tinha uma Rose, outra página que era... O teu som, eu acho que é esse fone, tá ruim o teu som. Você tá indo e voltando, indo e voltando. De repente, sem o fone, não melhora? Melhorou? Por 100%. Então tá. Vamos sem fone, então. Vamos sem fone. Então, quando eu iniciei, eu tinha uma página, né, voltada para o Machado de Assis e tinha uma página minha, profissional. 2 páginas separadas me davam um trabalho danado, né? Porque eu estava sempre tendo que atualizar as 2 páginas. E aí, eu ficava muito tempo na página do Machado de Assis, porque eu adoro Machado, né? E tinha muita gente que me seguia e conversava sobre o Machado e tal, e tal. Até que chegou um dado momento que eu falei assim, não, eu vou juntar essas 2 páginas, porque me dá um trabalho danado tocar as 2, e eu acabava deixando a minha profissional um pouco de lado, e não é uma coisa interessante você fazer isso quando você é uma escritora. Aí eu peguei e falei assim, não, mas então eu quero trazer essa página para um personagem feminino, por quê? Aí que tá. Na minha página do Machado de Assis, tinha gente que achava que eu era homem. Porque como eu brincava, eu falava como Machado, eu falava com as pessoas como se eu fosse o Machado, tinha gente que achava que eu era homem. E, inclusive, teve um episódio muito engraçado de uma menina, uma mocinha, assim, que ela se declarou pra mim achando que eu era Machado. E pior, achando que o Machado era vivo. Tava vivo, né? E aí eu, assim, gente, Como assim? eu fiquei em choque. Foi muito engraçado, assim, tadinha. Eu tive que explicar para ela, não, que Machado de Assis é um escritor do século XVIII, ele já faleceu, né, tal, tem que explicar para ela. Mas, enfim, ela se apaixonou por aquele personagem, né? E aí eu pensei assim, cara, eu vou levar isso, porque querendo ou não, chega a ser um teatro, né? E eu falei, bom, eu vou trazer uma personagem feminina que faz referência ao Machado e vou continuar falando sobre o meu profissional, sobre o Machado ao mesmo tempo, né? E nisso eu estava com os meus projetos de escrita do meu livro, né? E comecei, mas assim, muito timidamente, sabe?
né? Capitu me contou e tal. E aí, menina, a Ana Paula Belô, que eu conheci num curso Foi uma de escritora de escritora, ela falou, podcast também. Maravilhosa. ela falou pra mim, maravilhosa, maravilhosa. Ela falou pra mim, ela me mandou uma mensagem, falou assim, Rose, você faz um Ares de Capitu, por que você não embarca nessa, né? Aí eu falei, sei lá, mulher. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer foto, depois eu comecei a fazer, né, imitando o Olhar de Capitu, daí depois eu comecei a fazer brincadeiras. E aconteceu. Né? E hoje eu já nem me desgrudo mais dessa imagem, sabe? Eu acabei embarcando nessa. A Tasa falou aqui, eu tenho uma coleção de Machado de Assis, mas nunca me interessei em ler. Ah, vamos excluir ela. Bloqueia ela agora das redes sociais. Lê, mulher, lê a Que coleção. coragem de falar isso numa live literária, onde autores estão falando. Olha, gente, essa não tem medo de morrer, nem de ser bloqueada. Gente, que loucura. Agora, Rose, me fala uma coisa. Você gosta que quando a gente chama de Rose, ou você prefere Capitu? Tanto faz, Monique. Você, essa sua paixão pelo Machado, essa sua conectividade, esse arquétipo, porque eu acho cada vez mais, toda vez que eu vejo você bombando nas redes, você pode usar outra palavra, mas para mim é arquétipo, ainda mais pela forma que você fala sobre a personagem, sobre todo esse enredo. Como é que veio essa sua paixão? Desde criança? Alguém te incentivou a estar constantemente lendo obras do Machado? Como é que surgiu isso na sua vida? Eu conheci o Machado de Assis por volta dos 14 anos, no colégio mesmo, né? Uma professora, ela de língua portuguesa, ela era uma apaixonada por Machado e ela indicou, o primeiro livro que ela indicou foi Memórias Póstumas. E aí, nessa época, eu estava lendo muito romancista, muito outro tipo de leitura, né? E aí eu peguei e li o Machado. E apesar de ser menina ainda, eu vi que tinha alguma coisa muito diferente ali, sabe? Porque o Brás Cubas, inclusive o Brás Cubas está nesse meu livro também, porque foi a minha primeira paixão, então eu incluí ele no livro. O Brás Cubas é uma personagem que eu amei e odiei ao mesmo tempo, sabe? Eu me via brigando interiormente, assim. Isso nunca tinha acontecido com outros livros que eu tinha lido, porque geralmente eu amava ou odiava algum, né? Mas o Brás, ele era uma dualidade, assim, sabe? E eu falei, cara, esse escritor, ele tem alguma coisa diferente. Ele é diferente. E aí, foi ali que eu comecei, né, a me interessar mais por Machado, a querer ler outras obras dele, e aí fui, né? Li os romances, li os contos, li os chatos, as poesias, assim. E aí, quando eu me formei, a primeira faculdade que eu fiz foi bacharel em letras português e inglês. Eu me formei e depois de 2 ou 3 anos eu entrei no mestrado. E aí eu fui estudar realmente Memórias Póstumas. Aí sim, aí eu caí de amores, assim, de verdade, né? Quando eu fui estudar os quando eu fui estudar, quando eu fui estudar os estudiosos, eu vou. Fala de carga. Ô, Rose, esse seu livro, eu vou pedir para você separar um trechinho para ler para gente, que eu vou ler a sinopse, para inteirar o pessoal ainda mais, para a gente poder falar sobre essa obra magnífica, tá? Pode ser? Pode. Gente, vou ler aqui para vocês, ó, um trechinho da sinopse. Capitu. Capitu desperta no mundo dos mortos e descobre que seu marido escreveu um livro intitulado Dum Casmurro, que apesar de alcunha não discursa necessariamente sobre ele. Após um longo tempo vagando no além-túmulo, Capitu conhece Brás Cubas,
um senhor muito peculiar, defunto autor, que auxilia a tecer um lado desconhecido da história inicial, contada por Bento Santiago no século XIX. Você já se perguntou qual seria a versão da Capitu? Chegou a hora de descobrir. Gente, a autora tem outro livro, ó, A Vida Como Ela Pode Ser. Tem live sobre esse livro aqui no podcast, tá? Tá gravado aqui no... Tá na Amazon também, né? Lindo esse livro, eu li, lindíssimo, a live foi maravilhosa, emocionante. Agora, todo o trabalho de diagramação do teu livro tá bonito, né? Tanto do primeiro quanto de Capitu. Foram feitos pelas mesmas profissionais ou não? Não. O primeiro foi feito pela Liu Wall, editorial. O primeiro, né? A Vida Como Ela Pode Ser. E pela Marina. E esse aqui da Capitu foi feito pela Narrativa Editorial. Que esse tá muito lindo. Os dois, né? Os dois acho, assim, ficaram lindos. Os dois são muito bonitos. Todo o processo. Agora... Desculpa. Os dois têm uma nuance muito feminina, assim, né, Monique? Sim. Quando eu finalizei esse, eu parei para pensar nisso. Eles têm uma nuance muito feminina, uma pegada, assim. Você tem uma energia feminina muito forte. Dá para ver isso pelas fotos que você posta. Outro dia eu estava acompanhando você você estava caracterizada, não sei se aquilo era uma peça de teatro, que você estava com uma saia longa, não sei o quê. O que era aquilo? Ou era pano? O que era aquilo? Não, eu sou bailarina, né? E aí, aquela foto específica foi no Teatro do TAC, ali em Florianópolis. A gente fez uma apresentação, né, um espetáculo, na realidade, sobre a Frida. E aí, aquela parte do teatro, eu estava fazendo a espanhola, né? Por isso que eu botei que eu estava caracterizada de marcela. Que maravilha! Eu falei que quando o Capitu era ela, né? E aí eu estava com a roupa de flamenco, né? Que naquele dia a gente estava dançando um espetáculo de flamenco. Que coisa maravilhosa! Agora, gente, quem não viu, corre no Instagram da autora. Sabe por quê? Capitu está numa espécie de... Qual é o nome daquilo? Aquilo não é um banner qualquer. Qual é o nome daquilo que a gente dá? Menina, né, no projeto Mostra Sua Arte. No prédio, você viu? Que coisa mais linda. Qual é o nome daquilo? No prédio. É uma... Eu não sei se é banner que fala, um painel, né? Painel. Gente, Capitu está num painel. Qual é o estado, Rose? Belém do Pará. Está num painel em Belém do Pará, gigantesco. Gigantesco, num prédio. Vocês não estão entendendo. Capitu pegou tudo ali. Ficou lindíssimo. Aquilo à noite, com essa capa. Só da Capitu, gente. Verdade, gente. Meu Deus, quando eu vi, eu fiquei tão... Não, mas gente, que lindo. É uma puta propaganda. É um puta marketing. Aquilo ali é publicidade. Foi. E você acredita, foi um leitor meu que me indicou para eles. Ele me indicou, aí eles entraram em contato comigo e eu não tava entendendo. Eu, tipo assim, ó, eu imaginei que fosse um lugar fechado, né? Quando me botaram aquilo, eu assim, gente, mas isso é demais! É maravilhoso, assim, sabe? Eu fiquei emocionada com aquilo. Foi demais, assim. Sensacional. Eu quero botar no metrô, né? Eu quero meus livros todos no metrô. Só que, gente, é tão caro botar no metrô. E metrô é uma coisa, assim, que centenas de milhares de pessoas estão vendo. Eu queria botar no vagão do metrô a propaganda dos meus livros. Eu teria que fazer uma coisa de cada vez.
Mas é tão absurdo, sabe? Mas assim, De Nova York, você tá andando assim na rua e tipo, passa aqueles negócios de tristeza. tipo isso. Adoro, adoro. Vocês Já ainda vão ver pensou? espalhados pelo Brasil os meus livros dessa maneira. Porque é uma puta propaganda, uma puta publicidade e que dá um retorno. Não tem jeito. Todo mundo vê. Por mais que não compre. Isso é aquele negócio que você falou, né? De trabalhar bem na capa do livro. Porque olha só, cara. Exato. Porque às vezes, se você não trabalha bem na capa do livro, você pode botar no painel gigantesco e não chama atenção. Exato. Mas quando você trabalha e aí você tá com a capa certa, você põe isso num painel, você põe isso, que seja uma foto no Instagram, né? Você põe isso numa livraria, ela te atrai, né? Te puxa. Exatamente, estratégia, né? Estratégia de venda. Começa pela capa do livro, não tem jeito, gente. Entendeu? Exato. Agora, me diz uma coisa. Capitu, como é que é? Explica pra gente, porque a gente viu aí que tem leitor que tem a coleção de Machado, mas nunca leu Machado. Quem é Capitu na obra de Dom Casmurro e que você traz como título da tua obra? Bom, na obra de Dom Casmurro, a Capitu, ela é uma mulher de escrita, né, que é apresentada pela voz do marido dela, Bento Santiago, né? E pela voz dele, a Capitu é uma mulher que é muito inteligente, sagaz, né? Mais do que a maioria das mulheres que ele conhece, né? Ela é uma mulher que ela está sempre querendo aprender muito, né? Desde criança, ele cita as várias coisas que ela aprendeu na escola e que ela desenvolveu, e coisas que ela, inclusive, queria aprender e que não era apropriado na época, né? E isso é falado no livro, apropriado para mulheres, né? Por exemplo, ela queria aprender latim com o padre, e o padre disse, mas isso não é apropriado para mulher? Por que você quer aprender isso? Então, ela é essa mulher, digamos assim, um tanto transgressora, né, para a época, mas, ao mesmo tempo, ela não é aquela mulher que impõe isso, né? Ela é uma mulher que audaciosa, mas ela vai abrindo um caminho, né? Aliás, como a maioria das posições femininas que Machado coloca nos romances dele, né? É essa mulher pobre, que nasceu pobre, né? E que vai abrindo um caminho para ela dentro de uma sociedade que não dá muito espaço para um crescimento, digamos assim. Se você for pensar, né, assim, numa base social, como que uma mulher pobre consegue subir no patamar social, né? No século XVIII e nascendo pobre ali naquela sociedade. É casando com um rico. E como que casa? Como que uma mulher pobre conhece um homem rico para casar? Sendo muito esperta. Né? E ela vai abrindo o caminho e vai entrando. Então, essa mulher é uma mulher que é um pouco diferenciada das demais da sociedade, ela tem uma certa esperteza e inteligência, mas o Bento Santiago também ele joga muitas outras nuances, né? E aí você vai pegando ao longo do romance. E também você vai duvidando, às vezes, se é isso tudo que ele fala. A gente tem uma certa dúvida. Agora, para ler a tua obra, para ler o teu livro, para entender a história, o leitor precisa necessariamente ler Dom Casmurro ou não? Olha, ele não precisa necessariamente ter lido Dom Casmurro. Ele vai entender, né, o romance. Ele vai entender a história. Mas se ele tiver lido Dom Casmurro, ele vai reconhecer. Ou se ele é conhecedor de Machado, né? Porque no meu romance eu misturo personagens. Porque como a Capitu ela tá morta,
está no Além Túmulo, e todos os personagens do Machado também estão. Então, quem conhece as obras do Machado, talvez se divirta mais, vamos dizer assim. O leitor vai se divertir porque essa é a proposta. Mas se ele conhecer os personagens, se ele já tiver lido alguma coisa do Machado, talvez ele ache mais engraçado. Talvez ele compreenda melhor o íntimo, né? De cada proposta ali, do diálogo e tudo mais, né? Mas, se ele nunca leu, eu acredito que depois que ele leu o meu romance, ele vai correr para ler. Ele vai ler. Ele vai ficar curioso em conhecer os personagens que estão aqui, né? Exatamente. Exatamente. Ele vai correr para ler. Agora, qual é a semelhança entre a Capitu de Dom Casmurro e a Capitu da Rose Rabelo? Meu Deus, olha, eu acho, não sei, mulher, não sei, assim, vou te dizer. Eu imagino que a Rose, a Capitu Rose, ela também tenta abrir um caminho na sociedade, né? Também tenta abrir um caminho na sociedade através de uma outra forma, com a literatura, né? E, digamos assim, com uma paixão, porque eu imagino o Capitu com uma paixão pela vida, né? Com uma paixão pela... o Bento Santiago, ele descreve uma passagem da Capitu, que eu acho que tem muito da minha essência, que a Capitu saiu com ele para dançar e chegou lá no baile de dança, ele via que ela parecia um pássaro liberto no meio daquele baile, dançando e sorrindo, né? E eu me imagino muito assim, sabe? A dança também é uma coisa que faz muito parte da minha vida, e quando eu li aquela passagem, eu me identifico muito com ela, assim, aquela mulher liberta, assim, sabe? Também pela dança, pela literatura e por essa vontade de abrir caminho na sociedade, claro, por um viés literário, não talvez como a Capitu, mas não com o mesmo fim, mas eu acho que isso. Ai, que delícia, gente. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho da bio da nossa autora. Lembrando que Capitu tem episódio aqui no podcast literário que vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Do livro Não Me Livro, tá? Rose Rabelo é escritora, professora de literatura e consultora de escrita literária, formada em letras e português, formada em letras, português e inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina, administradora da página literária no Instagram, @Capitu Me Contou. Então já corre lá, já segue a página, gente, @Capitu Me Contou, contando com diversos assuntos sobre o universo literário. Coordenadora do projeto de leitura Capitu Conta, onde compartilha leituras de contemporâneos e clássicos, assim como entrevistas com escritores convidados. Aliás, eu já estive nesse projeto da Rose, falando sobre O Homem do Quarto Andar, e vou mandar para você meus outros 3 livros com a Eco Bag do podcast literário. Aí, se você quiser ler e me convidar, eu super aceito, tá? Aliás, foi maravilhoso aquele dia, né, Monique? Maravilhoso. Foi muito gostoso participar. Agora, Rose, me fala uma coisa. Capitu Conta. Que projeto de leitura é esse? O projeto de leitura iniciou com uma ideia, né? Porque assim, eu participei de muitos projetos de leitura, de literatura, né? Onde basicamente o pessoal convidava, né, os escritores para fazer entrevista e tal. Mas eu quis fazer um projeto que era para ler mesmo, né? Para juntar um pessoal para ler.
né? Antes de conversar com o escritor de fato. Então, no início, era bem isso, assim, sabe? A gente marcava o horário, né? E sentava e todo mundo lia, né? Quem já tinha o livro, mas quem não tinha acompanhava a minha leitura. E às vezes a gente fazia, geralmente a gente fazia poesia e conto, né? Que era mais curtinho, só que aí muitos escritores de romance começaram a me procurar para encaminhar livro, ou mandavam um livro para mim. Aí eu falei assim, poxa, claro que não dá para ler um romance numa live, mas eu vou começar a ler os romances e destacar algumas partes e a gente pode convidar o pessoal para conversar e falar sobre. E aí começou, sabe, isso. A gente comecei a fazer isso e começou a dar super certo, o pessoal começou a curtir, os escritores e também os leitores, né? Porque acaba que, às vezes, a pessoa tem muito escritor bom, né? Muito escritor bom, com muita obra boa, e às vezes não consegue ter um alcance, né, Monique? Você sabe ser escritora também, como a gente batalha por isso, né? Como a gente batalha para publicar, como a gente batalha para ter um alcance, né? Que às vezes a gente não consegue, né? Que muitas pessoas tenham acesso, conhecimento da nossa obra, né? Que essa é uma luta diária que a gente tem. E você é uma mulher maravilhosa com esse projeto que leva muitos escritores a ser conhecido. Obrigada, minha amiga querida. E o projeto de Capítulo Conto era disso também, era muito para isso também, né? Para eu não levava só escritores contemporâneos, né? Eu procurava misturar, levava os contemporâneos, levava os clássicos também. E o que eu achava muito bacana é que tinha gente, por exemplo, uma vez eu li Alan Poe e aí tinha uns leitores que falaram assim, eu sempre quis ler Alan Poe, mas eu nunca tive tempo. E aí eu escutei você lendo. Sabe? Isso é muito legal, cara. É muito legal. Porque às vezes o leitor às vezes nem não conhece, escuta falar sobre, né? Ah, tal escritor, mas não tem tempo para parar e ler, né? Sim. E aí você vai lá ler um trechinho, ele, puxa, que escritor legal, realmente, ele é bom. Vai lá e compra o livro. É maravilhoso. Essa era a ideia, né, do Capitu do projeto, né? Pois é, esse papel, né, é muito importante. A gente poder abrir um espaço para que novos autores apareçam com suas obras, de pessoas que nem nunca ouviriam o nome desse escritor, dessa escritora, e está tendo a chance de mostrar o trabalho, de conversar sobre a obra. Muito bom. Eu tenho algumas pessoas ao meu redor que começaram com esse projeto também de abrir espaço. E, cara, eu sou a primeira a falar, faça. Abra espaço, faça da melhor maneira que você puder, porque, falando como escritora, a gente precisa desse espaço, porque a gente precisa levar a nossa escrita para outras pessoas, e a gente sabe como o mercado é gigantesco e ao mesmo tempo fechado. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, é difícil captar não sei o quê, e ao mesmo tempo a gente tem um oceano que a gente não consegue explorar metodicamente. É muito doido isso. É um tsunami de coisas. E eu acho que esse trabalho, né, de colocar os escritores à frente, sendo escritores, né, Monique, porque, né, por exemplo, nós duas somos escritoras, e eu já levei você para o meu projeto e você já me trouxe para cá. E isso é muito bacana, sabe por quê? Porque a gente quebra um estereótipo de que escritor concorre com escritor. Não concorre. Não concorre. Porque leitor pode ler outro. Leitor pode ler tudo. Tanto que eu leio os livros da Monique e a Monique lê os meus. Então, eu acho que a gente passou por um momento assim também, né, Monique? De abrir essa porta, de falar assim, olha,
escritores, parem de ficar disputando espaço com o seu amigo escritor. Você não disputa espaço com ele, né? Você agrega, porque o seu leitor pode ser leitor de outra pessoa, né? Eu acho que quando eu comecei na internet tinha muito isso, né? Tinha escritor que não falava sobre outros escritores, tinha escritor que, sei lá, eu lembro que quando eu iniciei, tinha escritor que ia lá no tua página, te seguia, e quando você seguia de volta, ele parava de te seguir. Uma coisa muito louca isso, cara. Como que o escritor faz isso, sabe? Por que o escritor faz isso? Né? Porque justamente tinha essa ideia, que eu acho que é muito boba, de que ele é minha concorrência, né? Sabe? Aí eu quero ter mais pessoas me seguindo do que ele, então vou fazer. E é uma bobagem isso, uma bobagem. Porque o leitor pode ler tudo. Exatamente. Tem leitor para tudo. O meu leitor não é o leitor dela. O meu leitor que gosta de drama, de crime, dificilmente ele vai ler uma poesia que vai deixar ele entediado. A pessoa que lê poesia dificilmente vai ler um crime como eu escrevi, porque ela tem a alma mais sensível, aquilo vai chocar ela. Não é dela aquilo. Então ela não vai ler o meu livro. Mas isso não impede dela assistir o projeto aqui, de conhecer outros autores, de passar a seguir um poeta que ela nem nunca tinha ouvido falar, mas que estava aqui no projeto. Então, assim, não é uma competição. A gente não está competindo no mercado por quem ganha mais, por quem vende mais, porque a gente não publica para vender, a gente publica para ser lido. A verdade é essa. Tá? Então, a gente não vai ganhar dinheiro vendendo livro. A gente não fica milionário. Eu te garanto. Eu estou vendendo meus livros e sou professora, né? A Monique está aí batalhando também. Então, a gente sempre está fazendo o que corre, amores. Exatamente. A quantidade de promoção que eu faço com os meus livros, que as pessoas peguem, para que as pessoas comprem e leiam. Às vezes eu pago metade do livro para que aquele leitor tenha o livro físico, para que ele leia, porque eu não quero R$5, nem R$2, nem R$10 da venda. Não é esse o objetivo. É que você leia, que você crie uma opinião sobre aquela obra, seja da Rose, seja da Monique, seja da fulana, que você leia e conheça novos autores. Porque a gente tem muita gente no mercado boa. A Tássia está falando que existe espaço para todo mundo. E fica muito mais leve quando todo mundo se respeita e se apoia. Respeito é fundamental, né, gente? Ai, ai. Agora, Rose, voltando um pouquinho para Capitu, na sua opinião, né? Quais são as características mais marcantes desse olhar da Capitu? Não só na obra do Dom Casmurro, né? Aquela aparência física, nada disso. Mas na sua opinião como escritora, como vendo esse projeto lindo sendo materializado, característica marcante desse olhar de Capitu? O olhar de Capitu, ele é um olhar que tem uma coisa muito bonita do Dom Casmurro, que ele fala que é um olhar que draga para dentro, né? Como um mar, né? E eu acho que quando a gente pensa na Capitu, a gente pensa numa mulher que ela é sensual, não tem como fugir disso, mesmo que em Dom Casmurro ele não use essa palavra, né, expressamente, mas é uma coisa que está no imaginário, né? E até mesmo em quem nunca leu. Porque tem gente que nunca leu Dom Casmurro, mas com certeza sabe quem é Capitu. Porque Capitu é um ícone brasileiro, né? Da literatura brasileira. Né? Eu acho que esse olhar é isso. É aquele olhar que ele é sensual, mas ao mesmo tempo é um olhar que tem expressividade e mostra a que veio, sabe? Não é um olhar vulgar, é um olhar profundo. Né? Olha que lindo, gente. Eu acho que essa capa conseguiu expressar bem o olhar da Capitu.
Eu acho que não é porque é meu livro, sabe, gente? Não é por isso, entendeu? Mas eu acho que ele conseguiu escrever bem. Tá belíssimo. Agora, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade que eu queria te perguntar desde o momento em que eu vi o teu livro, a capa, e entrei em contato com você. E quando eu terminei a leitura, que eu falei assim, que eu tenho que perguntar, eu não vou me segurar, não vou perguntar aqui nos bastidores, vai ser na live. Por que você acha que a relação entre o Capitu, a Capitu e o Escobar, né, despertou tanto ciúmes em Bentinho? Por que você acha que isso aconteceu e hoje a gente tem aí uma das indagações mais incríveis até os dias de hoje, que é sobre a traição, né? Aliás, antes de você responder isso, tem uma fofoca literária que envolve, Ai, meu gente, a Capitu, o Machado e o José de Alencar. Eu vou contar essa fofoca para vocês depois, porque a Rose, como admiradora, estudiosa das obras, ela vai ou me xingar ou vai Deus, se derreter com a fofoca. eu já sei que fofoca é essa. Mas tudo bem. Mas fala, Rose, Eu por que você tenho. acha que essa relação, né, da Capitu com o Escobar despertou tantos ciúmes ali em Bentinho? Eu acredito, né, que ao longo do livro ele vai falando todas as qualidades, né, do Escobar. E o Escobar é muito o homem que eu acho que ele gostaria de ser, né? Olhando de uma forma bem assim psicológica, né? O Machado ele faz muito isso, né? Ele brinca muito com ele atrai muito e mexe muito com a questão do psicológico dos personagens. E o Bento Santiago, ele é aquele cara castrado, né? De filho único, de mãe muito cristã, que nunca conheceu o pai, portanto ele não tem assim uma figura masculina que inspirou ele não tem isso, né? De certa forma um tanto mimado, né? Porque a mãe fazia de tudo por ele e fazia todas as vontades dele, porque afinal de contas ela tinha muito medo de perder. Ela perdeu outros filhos, então ele foi o único que vingou, né? Então tinha toda uma questão que o Machado montou, assim, psicologicamente falando, para esse personagem, dizer para você assim, olha, ele é um cara assim um tanto inseguro, né, um tanto assim levado pela mãe, né, ele não tem muitas vontades e tal. E de repente ele conhece um rapaz, que quando ele vai lá pro seminário, ele conhece um rapaz que está lá dentro, mas já disse que não vai ficar lá dentro, ou seja, o Escobar é um cara que ele sabe o que quer, né? E ele diz que vai ser que tá ali e tal, mas daqui a pouco ele vai sair, porque ele vai ser, mas ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então o cara, ele é um cara decidido, né? Ele sabia o que ele queria, ele sabia. E eu acho que o Bento Santiago, ele fica um tanto, digamos assim, poxa, eu queria ser esse cara. Eu queria ser esse cara. Porque ao mesmo tempo que ele admira muito, porque ele fala muito bem desse amigo, né? E ele fala muito das qualidades desse amigo. Lá no fundinho, eu acho que ele queria muito ser esse cara, que faz e acontece, sabe o que quer e tal, tal. Então, e ele também fala muito da beleza física, né, do Escobar. Então, será que eu sou bonita assim como ele? Acho que não, sabe? Então, acho que tem muito disso, assim. E aí, em cima desse admirar excessivo, foi criando, assim, aquela coisa, mas olha, a Capitu é tão bonita, mas será mesmo? Mas será mesmo que ela gosta de mim? Mas será mesmo que ela não gosta dele? Mas, né? Então, eu acho que isso mexeu com... Claro que, né, tem outras leituras também, né? Mas eu acho que, tirando pelo lado psicológico, é muito
E pela vida também, né? Você olha como tem pessoas que são assim também. Sim, com certeza. É, Agora, essa questão, né, que nos cerca até os dias de hoje, e aí, Capitu realmente traiu ou não traiu? E aí eu vou inverter não, eu vou mudar a posição dessa pergunta, porque a gente não tem uma resposta para isso, né? A gente pergunta para os leitores, para as pessoas que gostam, a gente vê meme, a gente vê enquete, é uma delícia, né? é uma delícia, porque a gente se mija de rir com Adora as isso. respostas. É, coloca uma Brasileiro da Capitu no fogo o tempo todo. Para você, Rose, a Capitu traiu o Bentinho com o Escobar ou não? Olha, se você for pelo lado do Machado, né? Provável que sim, né? Mas se você fazer um levantamento psicológico, há dúvidas bem graves. Porque ele é um personagem muito duvidoso, né? Mas eu acho, se você me permitir falar aqui, que o essencial da obra do Machado, e eu acho que isso poucas pessoas falam, né? É justamente a dúvida. É justamente a dúvida, sabe? E aí tem um personagem no meu livro, que é o Shakespeare, ele aparece no meu livro, e ele aparece no meu livro justamente por isso, né? Porque primeiro que o Machado se inspirou em Shakespeare, né? Para escrever Dom Casmurro, em Otelo. E eu acho que o Machado, ele foi muito genial, assim, porque ele conseguiu plantar na cabeça do leitor uma dúvida muito, muito forte. E essa dúvida, ela permeia, e ela vai permear. Nós duas vamos passar e essa dúvida vai continuar. Sim. De tão bem construído que o Machado fez, né? E há críticos literários, inclusive, que falam que Machado conseguiu superar Shakespeare, porque o Shakespeare resolveu o caso do Otelo. O caso do Né? Otelo. Quem nunca leu Otelo, corra para ler. O Otelo, a Desdémona não traiu o Otelo. A gente tem certeza absoluta, porque o Shakespeare responde isso na obra dele. O Machado não responde. E esse não responder, ele acaba com a gente. Acaba. Porque a gente quer evidência. A gente quer aquela evidência concreta de que Capitu traiu. Exato. Porque todos nós, seres humanos, a gente tem uma questão crucial que a gente quer saber. A gente quer saber. Né? A gente não... Exato. Nós, seres humanos, a gente não convive bem com dúvidas. A dúvida, ela mina a nossa vida, né? E isso eu estou falando no geral, né? Quando a gente acha alguma coisa, a gente quer saber se é ou se não é. A gente quer saber. E aí, o que Machado faz? Ele pega, vai lá e escreve um romance e deixa no ar. E pronto, acaba com a nossa vida. Um beijo para você que ele faz, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que em termos de construção narrativa, se você for parar para olhar, ele foi que nenhuma pessoa, que nenhum inglês me ouça, ele foi muito superior a Shakespeare. Porque você para pensar, ele se inspirou em Otelo, mas ele vai lá e planta uma dúvida na cabeça do leitor. E essa dúvida tá aí. Até o Machado foi embora. Ninguém tem essa resposta. Você termina querendo mastigar o livro inteiro, porque você quer evidências, você quer coisa concreta dessa história, e não tem. E Capitu fica ali na tua cabeça durante meses e meses. Você fala, merda, vou ter que ler esse livro de novo, porque eu devo ter esquecido, deixado escapar alguma coisa na leitura, ou eu não entendi alguma coisa. Eu acho maravilhoso. Esses dias eu recebi 2 mensagens, assim. Tem gente que é muito engraçada, né?
mandando mensagem assim, me esculachando, sabe? Que assim, querendo me provar que não, que traiu, que não sei o que, e bababá, e brigando comigo assim, gente. Fala com o Machado, gente. Vocês querem brigar comigo? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não escrevi no Facebook. Vocês querem brigar comigo? A essa hora. Aí tem uma galera assim, muito doida, assim, né? Que eu não sei, eu fico pensando, ou essa galera ou estuda muito ou não estuda nada, né? Mas sei lá. Que doideira. Que loucura. Agora, lê pra gente um pouquinho do teu livro? Pode ser qualquer parte. Início, meio, fim, o que você quiser. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Essa parte aqui, eu escrevi, gente, essa parte que eu vou ler para vocês, eu escrevi, larguei um pouco e depois eu li novamente. E eu juro para vocês, eu chorei. Porque eu faço isso, né? Eu imagino um cenário, escrevo e depois vou reler. E essa parte, assim, ela me tocou profundamente. Obrigada, querida. Obrigada, que conversa maravilhosa. Então, vou começar. A gente vai vivendo como se não existisse morte. Mas um dia ela entra em casa e se senta à mesa. Foi assim comigo. Anos passei sem entender muito bem o que fazia por aqui. Até que esbarrei com um senhor chamado Brás Cubas. Além de me esclarecer muitas questões deste lado, ele também me contou que a maioria de vocês já o conhecia e tinham até apreço por sua figura. Isso porque há alguns anos, já defunto, o homem escreveu suas memórias póstumas. No início, achei um pouco estranho, confesso. Não sabia como faríamos isso. Todavia, o Sr. Cubas disse que eu não teria mais nenhuma amarra terreno deste lado, e por isso seria mais fácil falar. Então acreditei, e aqui estou. Ai, ai, ai. Vem cá. Você está produzindo algum livro novo aí? Já tem alguma previsão de nova obra ou não? Eu estou escrevendo um livro de contos. Estou escrevendo um livro de contos. Ele está assim, mais ou menos na metade. Eu estou mais ou menos na metade dele. Ele vai ser um livro que eu vou falar sobre questões psíquicas, né? São vários contos que vão tratar de questões loucuras, né? Alguns personagens ocasionado por questões da vida, né? Eu adoro escrever sobre isso. Você já leu meu outro livro, você sabe disso, né, mulher? Algumas questões que vêm de acontecimentos, né, cotidianos e que a pessoa... Oi, Cláudio, tudo bem? E a pessoa vai desenvolvendo, né, uma questão psiquiátrica, vícios, né, vícios variados, né, e histórias um tanto engraçadas, né? E aquele cara, sabe aqueles maluco beleza? Que a galera não põe fé e o cara tá vendo tudo? Vai ter personagens assim também, assim. Eu vi aqui no final do teu livro que você tem o Amor em Linha Reta, que tá na Amazon também digital. Esse você já publicou também? Eu não lembro de ter pego esse livro já. Então, eu vou te contar uma história que é um pouco engraçada e transgressora. Isso é um conto que eu escrevi para uma editora, que eu não vou falar o nome porque eu sou tão maldita assim. E aí... Muito bom! Eu escrevi esse conto porque eles queriam publicar e tal, eu escrevi e mandei para eles. E eles me deram o título, inclusive, né? Que era sobre amor. Eu não sou uma pessoa que escrevo muito sobre isso, mas eu falei assim, tudo bem, eu vou escrever. E aí escrevi e tal, mandei. E
aí eles pegaram e me mandaram uma mensagem falando assim, Rose, a gente quer publicar, mas a gente quer que você mude o final. A gente não gostou do final, a gente não quer esse final. Aí eu falei assim, não, gente, mas se eu mudar o final, eu vou ter que mudar todo o título, eu vou ter que mudar todas as amarrações que eu fiz. E, né, tá tudo entrelaçado, assim. E, inclusive, foi a proposta que eles me mandaram, né? Aí eles queriam que eu trocasse, né? Aí eu falei, então não. Então vocês não publiquem e eu vou disponibilizar de graça por R$ 5 na Amazon. Aí disponibilizei, peguei e mandei. Não quis mudar o final. E aí deixei assim, né? E lancei para os meus leitores que gostam de mim, que gostam das minhas histórias. Ele é uma história diferente de tudo que eu já escrevi, porque eu segui uma proposta editorial, né? Ele fala sobre amor e é um amor longínquo, assim, é um amor que vai sendo construído, né, ao passar dos anos. Eu me inspirei nos meus pais, nos meus avós, para escrever esse conto. Foi muito difícil para mim, Monique, porque é uma coisa que eu nunca escrevi, sabe, assim? Mas muita gente que leu gostou muito, então eu falei assim, bom, então eu vou publicar. Aí eu publiquei também. É uma história bonita, assim. Então eu não mudei o final. Você tem, além desse, o físico aí em mãos de A Vida Como Ela Pode Ser? Para mostrar pra gente a capa ou não? Ai, aqui, deixa eu ver. Que a capa também é Posso pegar? belíssima, gente. Pode, claro. A capa desse livro é belíssima, gente. Quem não assistiu a live desse livro, tá gravada aqui no Instagram, no Spotify, Anchor e Amazon Music. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês em preto e branco. Os traços, tudo. Olha isso. Olha, gente, essa capa, que coisa belíssima. Eu tenho essa também. É linda, né? Linda essa capa, linda. Só capa linda, né? Desculpa aí vocês, autores, mas a minha escritora foi capa linda. Fala. Foi uma leitora minha que falou, que eu não tinha reparado. Você já reparou que essa figura feminina também tem um olhar meio... Sim. É a primeira coisa, pelo menos eu percebi, é o olhar, né? E essa boca maravilhosa. Exato. Porque e os traços são muito bonitos. Isso. E a minha leitora falou assim, Rosa, mas você já reparou que essa seu outro livro também tem um olhar meio Capitu? Arquétipo. Eu não tinha muito. Toda trabalhada no arquétipo, não tem como negar, tá? Só isso que eu te falo. Muito bem. Agora, Rose, o que seus leitores podem esperar de Capitu? Capitu foi um romance que eu escrevi, gente, com muito, mas muito carinho mesmo. Ele foi um romance que eu ruminei por muito tempo, porque foi por causa dos meus estudos, né, no mestrado, estudos literários, eu comecei a pensar nesse romance e comecei a rascunhar ele. Ele levou uns 2 anos para ficar pronto, mais ou menos. E dentro do capítulo você vai encontrar. Não é um livro de análise, tá, gente? Não é. Não fiquem com medo, é literatura. Mas aí você vai encontrar dentro desse livro personagens, a personagem principal, que é a Capitu, né, junto com Brás Cubas, que vão fazendo um diálogo muito delicioso, e aí você vai entendendo mais ou menos como que é a personalidade de cada um, para quem nunca leu, né, os livros de Machado, você acaba compreendendo mais ou menos como que funciona, né, o entendimento de cada um, né, sobre a vida e tal, e o psicológico também. E
além disso, você vai encontrar personagens como escritores mesmo, né? Falecidos, como, por exemplo, Shakespeare. Você vai ver a Pagu, né? Que tem um envolvimento ali. Você vai ver citações mesmo, né? De escritores que os dois, o Brás Cubas e a Capitu, conheceram, né? Então aí você vai ter Suassuna, que eles conheceram, vai ter, enfim, vai ter escritores que os personagens conheceram, a Freud, né, que a mãe do Bento Santiago acaba conhecendo também, enfim. E aí a gente faz todo esse entrelaçamento também psicológico para poder responder, né? E aí falando sobre todos esses personagens, né, eles são testemunhas, né? Então a Capitu e o Brás Cubas procuram essas testemunhas e vão falando para eles o lado, contando para eles, né, uma outra visão da história. Então aí vai se construindo esse romance que é divertido, que também tem um estudo bastante minucioso das obras, mas que não é um romance de análise, é um romance divertido, né? Isso tudo vai sendo falado pela voz dos personagens. Muito bem. Quem quiser comprar o teu livro, tem físico, tem digital, é no teu Instagram, tem site. Como é que tá isso? Por enquanto ele tá só no Instagram, no meu Instagram, @capitumecontou, né? Eu tô vendo, tem duas livrarias, né, que eu tô em contato, a gente ainda tá em negociação. Provavelmente, né, nos próximos dias eu vou fazer um anúncio ali na minha página para quem me segue, né? Mas por enquanto ele tá no meu Instagram, @capitumecontou. É só me Muito chamar bem. ali. Deixa eu botar aqui, ó, gente, @capitumecontou. Já segue lá a nossa autora. Eu vou marcar ela aqui também na live. Lembrando que vocês podem assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do livro Não Me Livro. Amor, eu ficaria aqui conversando com você mais 2 horas sem nem hesitar em nenhum momento. É uma delícia quando você vem no meu projeto. Quero ver você aqui mais vezes. Estou muito feliz de ter recebido o Capitu, de ler, da gente bater esse papo delicioso, dizer que eu só desejo todo o sucesso, que eu acompanho você nas redes. Eu posso não comentar, não interagir, mas eu conheço e olho todos os meus escritores, quem está lançando, quem já lançou, quem faz, quem não faz. Então eu sou muito privilegiada de ter uma escritora de seu calibre nos meus projetos. Muitíssimo obrigado, desejo todo o sucesso do mundo e que você volte sempre que você quiser. Monique, posso fazer uma pergunta? Pode. O que você mais gostou do meu romance? É difícil, né? É difícil falar porque tem uma parte aqui que eu até marquei, que é justamente o Shakespeare ciumento. Porque eu dei algumas risadas, eu me diverti com a sua leitura. Eu cheguei no final e falei assim, acho que eu vou ler de novo. Mas eu não posso, Adoro. tem uma lista de livros imensa para ler. Mas eu gostei muito do Shakespeare ciumento. Aliás, gente, olha isso aqui. Olha que homenagem linda! Olha que homenagem linda! Quando eu abri, que eu vi Machado aqui, eu fiquei toda arrepiada. Tudo no seu livro me chamou a atenção. Eu me diverti, eu ri, eu me emocionei. O seu prefácio ficou muito bonito, que você expõe ali toda a sua... que é realmente um trabalho de estudo, pesquisa, que é o que diferencia uma obra da outra, que é uma obra que a gente tem que levar a sério, porque é um fruto de muito trabalho de pesquisa. Isso me emociona muito, porque as pessoas querem sentar e escrever qualquer coisa que aparece na cabeça, um beijo, um abraço.
E não é assim que funciona. Para um escritor ser levado a sério, principalmente no Brasil, ele precisa pesquisar o que ele está falando. Se ele vai pegar referências de obras clássicas, aí mesmo que ele tem que se inteirar do assunto. Então, assim, você construir toda essa atmosfera, trazer personagens de volta de uma maneira cômica, entre aspas, foi uma delícia. Tenho certeza que muita gente não sabe que Machado se inspirou em Otelo, e você sabe, durante a live, foi falando, foi... Então, assim, tudo nesse livro é maravilhoso. Você está de parabéns. E com certeza, até o final do ano, eu vou ler de novo esse livro. Só isso que eu falo para vocês. Que me emocionou com você. Muito obrigada. Gente, é um espetáculo. Encheu meu coração de alegria. Muito que eu entrei aqui nessa live. Muito obrigada. E obrigada pelo convite também. Esse trabalho que você faz é maravilhoso. Eu já falei isso para você muitas vezes e eu não vou me cansar de falar. Muito obrigada. Muito obrigada por levar a literatura brasileira para frente e apresentar tantos escritores maravilhosos aqui nesse teu programa. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente até agora. Dizer que a maratona vai até segunda-feira e hoje teremos live até às 11h30 da noite. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com a escritora Carol Catalani sobre ghostwriter. Vocês sabem o que é isso? A gente vai bater um papo sobre isso. Rose, um beijo, amor. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.